Olha, tem nomes que a gente ouve e que dividem opiniões, mas poucos mesmo, como o de George Soros. Para uns, o nome dele é sinônimo de um filantropo, sabe? Um visionário, um cara que defende a democracia. Já para outros, ele é a personificação de um manipulador, um especulador que joga com o mundo como se fosse um tabuleiro de xadrez. É impressionante como uma única pessoa pode ser vista ao mesmo tempo como herói e vilão de uma forma tão radical. Mas como é que isso aconteceu? Para a gente tentar decifrar esse enigma, não adianta só olhar para o dinheiro dele ou para as notícias do jornal. A gente precisa ir bem mais fundo, lá na origem de tudo. É preciso entender a jornada de um homem que, no fim das contas, virou a prova viva da sua própria teoria sobre como a realidade funciona. Vamos colocar na balança. De um lado está o homem que pegou mais de 32 bilhões de dólares da própria fortuna e investiu na Open Society Foundations. É uma rede gigantesca que atua em mais de 120 países, com a missão declarada de fortalecer a democracia, a liberdade de imprensa, os direitos humanos. Ele foi uma peça-chave, por exemplo, na queda do comunismo no leste europeu. Agora vira a moeda. Do outro lado está o predador financeiro, o cara que ficou famoso como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra porque apostou contra a moeda de um país inteiro e ganhou. E para quem o critica, ele é o grande culpado por trás de crises de migração, o cara que financia uma agenda globalista para acabar com fronteiras, com tradições. Pois é, são duas versões mas tão opostas que parece que a gente está falando de duas pessoas completamente diferentes. Então, fica a pergunta, como é que a gente junta essas duas peças? O filantropo e o especulador, o defensor da sociedade aberta e o mestre de marionetes que aparece em tanta teoria da conspiração? Bom, a resposta, como a gente vai ver, não é nada simples. Para chegar perto do verdadeiro George Soros, a gente tem que fazer uma viagem no tempo. A gente precisa voltar para um lugar e uma época muito específicos que moldaram quem ele é e como ele vê o mundo. Budapeste, no ano de 1944. Então, por um momento, esqueça Nova York, esqueça os centros de poder na Europa. A chave para entender George Soros não está lá. Está nas ruas aterrorizadas de Budapeste durante a ocupação nazista. Foi ali, com apenas 13 anos, que ele aprendeu a lição talvez mais dura e mais importante da vida dele. Para sobreviver, você precisa entender que as regras do jogo, as regras oficiais, muitas vezes são só uma armadilha. Uma farsa que pode custar sua vida. Ele nasceu George Schwartz, numa família judia bem de vida, e a infância dele foi marcada por uma atitude do pai que, olhando para trás, foi quase uma profecia. Em 1936, com o antissemitismo crescendo na Europa, o pai dele, Tivadar Soros, decidiu mudar o sobrenome da família para algo que não parecesse judeu. E quando os nazistas de fato chegaram na Hungria em 1944, essa mentalidade de se antecipar, de se disfarçar, isso se tornou a única chance que eles tinham de sobreviver. Essa frase do pai dele é basicamente a base de todo o pensamento do Soros. Pensa só. Na época, muitos líderes da comunidade judaica diziam para cooperar, para seguir as ordens dos nazistas, achando que isso ia garantir a segurança deles. Mas o Tivadar, que já tinha uma história de fuga de um campo de prisioneiros na Sibéria, ele sabia que não era bem assim. Ele sacou que, num regime totalitário, as regras não existem para proteger, elas existem para prender, para destruir. Então a única saída era jogar outro jogo, com outras regras. O que o Tivadar fez foi arranjar documentos falsos para a família inteira. Para o George, que tinha 13 anos, ele conseguiu um esquema para ele se passar por afilhado de um funcionário do governo húngaro. E parte desse disfarce todo, que era super perigoso, exigia que o jovem Soros acompanhasse esse protetor no trabalho dele. E um desses trabalhos era fazer o inventário dos bens de uma família judia rica, que tinha fugido. Imagina a cena. Um garoto judeu, fingindo ser cristão para não morrer, vendo o patrimônio do seu próprio povo ser confiscado. Anos e anos mais tarde, essa história, que é uma história de sobrevivência de uma criança, foi completamente distorcida pelos inimigos dele para criar aquela acusação de que ele teria colaborado com os nazistas. Então, ele sobreviveu à guerra, sobreviveu ao início do comunismo na Hungria e em 1947 conseguiu fugir para Londres. E foi lá que aquela lição do pai dele, a ideia de que a nossa percepção não só interpreta o mundo, mas também ajuda a criar a realidade, deixou de ser só um instinto de sobrevivência. Ela se transformou numa teoria, numa estrutura intelectual bem complexa e, no fim, numa máquina de fazer dinheiro que faria dele um bilionário. Lá na London School of Economics, ele encontrou a pessoa que ia mudar a vida dele, o filósofo Karl Popper. A grande ideia do Popper era a da sociedade aberta. O que ele dizia? Basicamente que qualquer ideologia que se diz dona da verdade absoluta, tipo o nazismo ou o comunismo, acaba sempre sendo repressora. Para ele, uma sociedade só é livre de verdade se ela aceita que pode errar, se ela valoriza o debate e a crítica.
Para um cara como Soros, que viu de perto o que acontece quando uma verdade absoluta toma o poder, isso não era só uma teoria de livro, era algo real, existencial. E essa ideia virou a bússola moral de tudo o que ele faria depois com a sua fortuna. E aqui vem o pulo do gato. Soros pegou essa mesma ideia do Popper e aplicou no mercado financeiro. A teoria econômica da época dizia que os mercados eram racionais, que buscavam o equilíbrio. E o Soros olhava para isso e pensava, que besteira! Para ele, os mercados são movidos por pessoas, né? E pessoas têm medos, têm euforia, têm preconceitos. As crenças dessas pessoas criam histórias, narrativas, e essas narrativas mudam o próprio mercado. É um ciclo que se alimenta. Uma ação sobe porque as pessoas acham que ela vai subir. A imagem a gente compra e ela sobe mais ainda. Soros entendeu que o segredo não era só analisar os números, mas sim entender e prever esses ciclos de comportamento humano. O nome que ele deu para o fundo de investimentos dele, o Quantum Fund, não foi por acaso. Foi uma declaração de intenções. Pensa no princípio da incerteza de Heisenberg, lá da física quântica. Ele diz que o simples ato de observar uma partícula já muda o comportamento dela. O Soros acreditava que o mesmo valia para o mercado. O ato de investir, de participar do jogo, muda o próprio jogo. O Quantum Fund virou, então, o laboratório dele para testar essa teoria. E o campo de testes? O mundo inteiro. Bom, com a filosofia dele bem definida e a máquina de investimentos a todo vapor, o cenário estava pronto. Pronto para o momento que ia transformar o George Soros de um gestor de fundos de sucesso, mas que quase ninguém conhecia, numa figura mundialmente famosa e também infame. Foi a jogada de mestre da vida dele. A situação era bem complexa, mas vamos tentar simplificar. O Reino Unido entrou num acordo monetário europeu, uma espécie de precursor do euro. Com isso, eles fixaram o valor da moeda deles, a libra, em relação ao marco alemão. Só que tinha um problema enorme. A Alemanha, que tinha acabado de se reunificar, precisava de juros altíssimos para segurar a inflação. E para manter a libra pareada, o Reino Unido teve que subir os juros também. Isso começou a estrangular a economia britânica, gerando uma recessão terrível. O Soros olhou para aquilo e viu uma contradição que não se sustentava. Um país não podia ao mesmo tempo manter a moeda artificialmente cara e salvar a própria economia. Uma hora, ele pensou, a realidade ia bater na porta. Quando ele percebeu que aquilo tudo era um castelo de cartas prestes a desmoronar, Soros e a equipe dele não fizeram uma apostinha. Eles foram com tudo. Eles fizeram o que se chama de venda a descoberto, que é basicamente apostar na queda de alguma coisa. Eles pegaram bilhões e bilhões de libras emprestadas e venderam tudo de uma vez, na esperança de recomprar depois por um preço bem mais baixo quando a moeda despencasse. Era uma aposta de uma coragem ou de uma audácia que é difícil até de imaginar, uma aposta contra a economia de uma das maiores potências do mundo. E o dia chegou, 16 de setembro de 1992. Ficou conhecido como a Quarta-feira Negra. O governo britânico fez de tudo para defender a libra, comprou a própria moeda, subiu os juros, mas a pressão dos Soros e de outros investidores era simplesmente grande demais. No final do dia, o governo jogou a toalha, desistiu e tirou a libra do acordo. O resultado? A moeda afundou. E o Quantum Fund? Bom, botou no bolso um lucro de mais ou menos $1 bilhão. Em um dia. Ali nascia a lenda, e junto com a lenda, uma fama que nunca mais o abandonaria. Para qualquer pessoa normal, ganhar tanto dinheiro seria o objetivo final, né? Fim de jogo. Mas para o Soros era só o começo do projeto de vida dele de verdade. Porque agora ele tinha o que precisava, recursos praticamente ilimitados para colocar em prática a filosofia do Karl Popper. Ele ia usar todo aquele capital para tentar transformar o mundo na imagem daquela sociedade aberta que ele tanto admirava. A ferramenta para essa missão foi a Open Society Foundations. E ele começou cedo, viu? Antes mesmo do Muro de Berlim cair, ele já estava financiando grupos que se opunham ao comunismo. Na Polônia, na Tchecoslováquia, chegou a contrabandear máquinas de Xerox para a Hungria. Parece simples, mas era uma arma poderosa contra um governo que controlava toda a informação. Ele investiu pesado em educação porque acreditava que o pensamento crítico era o melhor remédio contra regimes totalitários. E aqui vem a grande ironia da história. Uma dessas bolsas de estudo foi para um jovem ativista húngaro, um cara carismático, promissor, chamado Viktor Orbán. A bolsa era para ele estudar em Oxford, um gesto que, anos depois, se mostraria explosivo. É nesse ponto que a história ganha contornos de tragédia grega, porque justamente o cara que foi um dos primeiros a se beneficiar da filantropia dos Soros se transformaria no principal arquiteto da campanha para transformar Soros num demônio global. Ele criou um método, um roteiro, que depois foi copiado por líderes autoritários no mundo inteiro. Essa virada do Orbán é uma das coisas mais impressionantes da política recente. O Orbán jovem era um herói da luta contra o comunismo, um defensor da democracia liberal. O Orbán de hoje é o cara que defende a democracia iliberal.
Quando ele chegou ao poder, ele precisava de um inimigo. Um inimigo para unir o povo em torno dele, um bode expiatório para culpar pelos problemas do país. Ele achou o alvo perfeito em quem? No seu antigo patrocinador, George Soros. O que o órgão fez foi criar um verdadeiro manual de propaganda. E um manual muito eficiente. Funciona assim, passo a passo. Primeiro, você pega uma pessoa muito rica, poderosa, que não é do seu país. Segundo, você liga essa pessoa ao medo real da população, tipo a crise dos refugiados de 2015. Terceiro, você acusa essa pessoa de estar por trás dos panos, causando essa crise para destruir a cultura do seu país. E quarto, e esse é o ponto mais sombrio, você usa imagens e uma linguagem que lembram velhos preconceitos antissemitas, aquela ideia do banqueiro judeu que controla o mundo em segredo. De repente, a Hungria estava cheia de outdoors com o rosto dos Soros. E esse manual virou um sucesso de exportação, sendo usado por movimentos de direita e nacionalistas em todo lugar, dos Estados Unidos ao Brasil, da Itália à Polônia. E com isso, a gente volta para o ponto central de toda essa história. A vida do George Soros, a reputação dele, tudo isso virou a maior prova e talvez a mais irônica e cruel da sua própria teoria. A de que a percepção, quando é forte o suficiente, não apenas distorce a realidade, ela cria uma nova realidade. E essa saga não acaba com o George Soros. Em 2023, já com 92 anos, ele passou o controle de todo esse império de 25 bilhões de dólares para o filho dele, o Alexander. E a primeira coisa que o Alex Soros disse foi que a Open Society ia se tornar ainda mais política, se concentrando em temas como o direito ao voto e o direito ao aborto nos Estados Unidos. Ou seja, pode ter certeza, o nome Soros e toda a polêmica que vem com ele vai continuar no centro do furacão político por mais uma geração, pelo menos. No fim das contas, a grande ironia é essa. O homem que ficou bilionário porque entendeu que o mercado é movido pelas percepções, muitas vezes distorcidas das pessoas, esse mesmo homem viu a imagem pública dele ser totalmente dominada por uma percepção distorcida. Para milhões de pessoas pelo mundo, a caricatura que os inimigos dele criaram não é uma caricatura, é a pura realidade. A vida dele se tornou o maior exemplo da sua própria teoria da reflexividade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta bem incômoda. Quando a história for julgar, o que vai pesar mais? As décadas de trabalho, os bilhões de dólares que ele investiu na visão dele de uma sociedade aberta? Ou a narrativa contrária, que é super poderosa, viral e que foi construída por quem o enxerga como um inimigo? No caso do George Soros, a resposta para essa pergunta talvez diga muito mais sobre nós e sobre a época em que a gente vive do que sobre ele mesmo.